Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que já está aqui com a gente. Que Deus nos abençoe nessa noite, que Deus possa nos fortalecer pela palavra. Boa noite, Edelci. Deus abençoe cada um de nós. Então vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe para esta palavra, que o Senhor possa nos fortalecer, que Deus possa nos enriquecer com a porção da sua palavra que nós vamos compartilhar nesta noite, né? Boa noite, Marli. Que Deus possa assim estar abençoando a sua vida. Curva a sua cabeça, se você pode, para nós estarmos orando em nome de Jesus, para nós darmos início ao nosso culto, à nossa palavra nesta noite. Amém? Senhor, nós te somos gratos e a ti bendizemos porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhosamente bom, o Senhor é tremendo, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso na nossa vida, aleluia. Te glorificamos, ó Pai amado, porque mais uma vez nós podemos estar aqui reunidos em teu nome como igreja do Senhor, reunidos, ó Pai amado, mais uma vez para este culto, ó Pai amado, que de forma diferente do normal tem acontecido, mas o teu nome tem sido engrandecido. Nós temos assim nos revestido, nós temos aprendido da tua palavra, e isso tem sido bom. Obrigado por esse recurso, e te pedimos, ó Pai amado, que assim como foi durante toda a semana, durante todos os cultos que houveram, os estudos que foram ministrados, a tua presença esteve conosco. Então vem sobre nós mais uma vez, Senhor, e enche, ó Pai amado, esse ambiente, enche essa live com a tua doce e santa presença. Permita-nos, ó Pai amado, te sentir enquanto nós compartilhamos a palavra, enquanto os teus filhos ouvem e recebem ela no seu coração, que teu Espírito esteja ministrando sobre a vida de cada um deles a tua doce vontade, o teu querer, porque a tua vontade e o teu querer são melhores do que o nosso. Pai amado, toma a nossa vida em tuas mãos. Nós não somos merecedores de estarmos diante da tua palavra, mas o Senhor tem nos dado essa responsabilidade. Nós queremos atender, queremos responder ao teu chamado. Então usa a nossa vida para que teu nome seja, somente o teu nome seja glorificado. Fala ao nosso coração, ó Pai amado, mais uma vez por esta palavra. Fala ao coração da tua noiva. Fala, ó Pai amado, aos nossos pastores que estão aqui conosco. Fala à liderança da tua igreja, Senhor. Fala à tua igreja, Pai amado, ministra sobre nós poderosamente a tua palavra nesta noite. Enche o nosso coração dela, que ela penetre a nossa mente, que ela possa jorrar dentro de nós como um rio de águas vivas e causar em nós mudanças, transformação, que ela possa, Pai amado, nos fazer cada vez mais um crente melhor em Ti, Senhor. Nos abençoe e abençoe os nossos irmãos que vão chegar também durante essa live, que o Senhor possa abençoá-los de igual maneira. Em nome de Jesus nós te oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que chegaram. Minha sogra, Deus abençoe. Tia Neuza, Deus abençoe, né? E nessa noite nós queremos compartilhar uma coisa que Deus ministrou no nosso coração a respeito daquilo que nós somos em Deus. A gente, como ser humano que somos, queridos, a gente tem mania de olhar para as dificuldades e às vezes a gente valoriza mais o tempo difícil, valoriza mais aquilo que a gente não tem ou que a gente deixou de conquistar do que aquilo que nós temos. Se nós formos fazer uma análise daquilo que nós já temos e que somos em Cristo, amados, não precisa de mais nada. Eu entendi isso lendo essa palavra, esse texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso. E é nessa palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Se você que está com a palavra em tuas mãos, que tem a Bíblia nas tuas mãos, abra a tua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Efésios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Amém? Efésios, capítulo 1,
versículo 1 em diante. Acompanhe a leitura conosco. Perdão, a partir do versículo Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, tá bom? Que fala sobre as bênçãos de Cristo, de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção, aleluia, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Versículo 15. Depois de ver tudo isso aqui, essas bênçãos, versículo 15. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia! Que palavra maravilhosa essa de Paulo. Querido, Paulo, ele escreve a epístola de Efésios na prisão de Roma, onde ele estava aprisionado. Eu estava estudando sobre as epístolas da prisão, e quando me deparei com esse texto, eu falei, meu Deus, nós somos ricos, amém? Nós somos ricos no Senhor. Olha a quantidade de coisas que ele enumera aqui do versículo 3 até o versículo de número 14. Que Deus tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais
Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis. Ele nos predestinou para a adoção de filhos, para o louvor da sua graça. Nele nós temos redenção pelo seu sangue, remissão dos nossos pecados. Ele derramou abundantemente em nós toda a sabedoria e prudência. Olha quanta coisa maravilhosa nós temos em Deus. E isso me gritou, me chamou a atenção, porque a gente tem tanta coisa em Deus e nem sempre a gente olha para isso e dá valor. Nem sempre a gente percebe essas coisas maravilhosas que nós temos, que nós somos em Deus. E a gente precisa olhar para estas coisas que nós temos e somos em Deus, tomar posse de cada uma delas e servir ao Senhor da igreja, a Jesus Cristo, da melhor maneira possível. Por isso que Paulo, a partir do versículo 15, ele ora: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e no amor, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Meu amado, você que é crente em Cristo Jesus, você é rico no Senhor, amém? Não rico daquela riqueza que o ladrão rouba, não rico da riqueza que a traça corrói, não rico daquela riqueza que cega os nossos olhos. Nós não somos ricos à vista daquele jovem rico que foi ter com Jesus, e Jesus disse para ele: apenas uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, depois você vem e me segue. E ele, para não abrir mão da sua riqueza natural, ele voltou atrás da sua decisão de estar com Jesus. Não estou falando dessa riqueza, eu estou falando das riquezas espirituais que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Dessas riquezas que tem que nos impulsionar, a igreja do Senhor. Essas riquezas, elas nos impulsionam para... aí fazendo aqui uma corroboração com aquilo que o pastor Vanderlei pregou ontem, para nos dar desejo de estar na presença do Senhor, para vencer os obstáculos e estar na casa de Deus, para vencer qualquer situação que se coloque na nossa frente e podermos estar na presença do Senhor, na igreja, em comunhão, crescendo, amadurecendo a nossa fé, buscando a santidade, para que tudo isso que nós temos em Cristo Jesus, a gente não pegue, embrulhe e guarde dentro de um baú. Porque todas essas coisas têm uma utilidade. Não são apenas adereços, não são apenas alegorias. São ferramentas úteis para a nossa caminhada de fé. São ferramentas, são mantimentos, são armas espirituais para a gente combater o bom combate, para a gente continuar seguindo. E Paulo ora para que todas essas coisas, para que de todas essas coisas nós tenhamos, no versículo 17, espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Deus. Sabe, queridos, as orações de Paulo no seu ministério, as orações de Paulo, elas são o ponto culminante da sua teologia. Paulo orava ao Senhor para entendimento, orava ao Senhor para crescimento, orava ao Senhor para arrependimento, orava ao Senhor para todas as coisas. A oração, na vida de Paulo, era o ponto culminante da sua teologia. A oração dele era... E assim para nós deve ser também. A nossa oração, ela deve ser o espelho da nossa vida interior. Porque a boca só fala o que o coração está cheio. E a nossa oração, ela deve chegar a Deus de uma forma maravilhosa, tremenda. Paulo nos mostra a nós que nós somos o povo mais rico do mundo. Você faz parte, você é o povo mais rico do mundo,
diante dessas riquezas que nós recebemos em Cristo Jesus. Ele começa com uma grande bênção, falando aqui das bênçãos do versículo 3 até o versículo 14, e ele continua fazendo depois aqui uma intercessão a partir do versículo 15 até o versículo de número 23. Em suas orações nas prisões em que Paulo esteve, ele menciona Paulo menciona as bênçãos que ele deseja que os crentes conheçam. Em nenhuma delas, Paulo pede bênçãos materiais. Você já percebeu isso? Que todas as orações de Paulo pela igreja de Corinto, pela igreja de Tessalônica, pela igreja de Éfeso, pela igreja de Filipos, para todas as igrejas que ele orou pedindo, em nenhum momento ele ora pedindo bênçãos materiais. Pelo contrário, ele pede que as igrejas sejam cheias das coisas espirituais. Ele pede para que a igreja seja cheia do Espírito de Deus. Ele pede para que a igreja seja cheia de discernimento. Ele pede para que a igreja seja cheia de amor. Enquanto as pessoas brigavam para ter dons que, a priori, à vista dos outros, era um melhor do que o outro, o dom de línguas, o de profecia, o de revelação, Paulo ora para que a igreja tivesse o maior de todos os dons, que era o dom do amor. Então as orações de Paulo para a igreja é para que a igreja recebesse bênçãos espirituais. Ele não pede por aquilo que nós não temos. Paulo não pede por aquilo que a gente deseja. Paulo não pede por aquilo que é o anseio do nosso coração. As orações de Paulo, a intercessão de Paulo diante de Deus, é para que nós enxerguemos aquilo que nós já temos em Cristo Jesus. Amém? É para que eu e você possamos enxergar as maravilhas que nós temos em Cristo Jesus. Ele ora para que nós possamos ter conhecimento daquilo que nós já temos em Deus. E aí, ele ora para que a igreja tenha discernimento espiritual. Discernimento espiritual é uma coisa maravilhosa, é espírito de sabedoria. No versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. A mente natural, amados, ela não consegue discernir as coisas espirituais. Às vezes nós somos como Geazi. Geazi, o discípulo de Eliseu. Eliseu faz ali uma coisa maravilhosa, ele opera um milagre pelo poder de Deus, e Geazi ele consegue, dentro de um milagre, olhar aquilo pela ótica natural. Ele vê a bênção carnal, ele olha, não olha com olhos espirituais, e ele enxerga a bênção carnal, e ele quer receber a recompensa na carne. Às vezes nós somos como Geazi. A gente não consegue contemplar as coisas espirituais. Existiu na história da humanidade um homem chamado John Rockefeller. John Rockefeller ele foi o primeiro bilionário da história da humanidade. Ele foi o primeiro homem mais rico do mundo. Ele era um dono de uma fortuna incomensurável. Só que aquela fortuna tirava dele o sono. Aquela fortuna, o medo de perder aquilo que ele tinha, causava em John Rockefeller uma angústia. E ele sofria de azia, ele sofria de gastrite, que durante alguns anos da sua vida ele não conseguia se alimentar de outra coisa que não era chá e biscoito. Um homem que tinha a maior fortuna do mundo, o maior bilionário do seu tempo, por causa da sua riqueza, ele não conseguia ter uma noite sequer de sono bom. Ele raramente tinha uma noite de sono boa. Ele era rico, porém ele era miserável. E aí, quando ele se deu conta de que aquela sua riqueza não podia lhe trazer nenhum bem-estar, aquela sua riqueza não podia trazer para ele nada que lhe
pudesse fazer melhorar, ele começou a distribuir a sua riqueza entre os pobres. E ele viu na alegria dos pobres, ele teve contentamento. E aquele contentamento que era causado pela alegria do próximo começou a curar ele das suas gastrites, dos seus medos, e ele ficou curado. Quando ele começou a abençoar outras vidas, ele foi abençoado, e aí no final da sua vida ele teve uma boa velhice, porque ele abriu mão daquela riqueza que era natural. Paulo ora para que a igreja conheça Deus plenamente. Que Deus vos conceda, o Pai da Glória vos conceda espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento dele. Uma coisa, queridos, é nós conhecermos a respeito de Deus. Outra, bem diferente, é nós conhecermos a Deus. Lembra lá de Jó? Eu estou lendo o livro de Jó. É uma história, é um livro maravilhoso. Um livro que traz para a gente muito ensinamento. E Jó conhecia Deus. E ele vai falar que eu te conhecia de ouvir falar. E aí ele passou a ter experiências com Deus. Ele passou a ter uma vivência maior com Deus. E aí ele vai dizer depois que agora eu conheço o Senhor de contigo andar. Uma coisa é você conhecer a respeito de Deus e outra bem diferente é você conhecer a Deus. O ateu diz que não há Deus para se conhecer. O agnóstico diz que se há Deus, ele não pode ser conhecido. Mas Paulo encontrou em Deus, na pessoa de Jesus, e entende que o homem não pode conhecer nem a si mesmo se ele verdadeiramente não tiver o conhecimento de Deus. Nós precisamos ter conhecimento de Deus. Precisamos orar para que tenhamos conhecimento de Deus na nossa vida. Porque o conhecimento de Deus, amados, é a própria essência da vida eterna. Conhecer a Deus pessoalmente é salvação. João capítulo 17, versículo 3. Está escrito: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. Então conhecer a Deus verdadeiramente é ter vida eterna. Conhecer a Deus progressivamente, e aí quando a gente se tem o desejo de conhecer a Deus, progressivamente a gente, além de ter a vida eterna, a gente vai tendo santificação. Oséias capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Tenhamos esse desejo de prosseguir em conhecer o Senhor, dia após dia. Amém? E aí a gente vai chegar ao pleno conhecimento de Deus, porque o pleno conhecimento de Deus é glorificação. 1 Coríntios capítulo 13, de versículos 9 ao 12, o apóstolo Paulo vai escrever à igreja dizendo: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, porque agora vemos como por um espelho, em enigma, mas então o veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou conhecido por ele plenamente. Então a busca pelo conhecimento de Deus é algo que deve ser incessante na vida do crente. Conhecer a Deus para a salvação, conhecer a Deus para a santificação e conhecer a Deus para a glorificação. E Paulo reúne 3 grandes verdades que ele deseja que os crentes saibam. Ele se refere ao chamamento, ele se refere à herança e ao poder de Deus. A esperança do chamamento de Deus no versículo 18: iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O mundo sem Deus, antes de nós conhecermos a Deus, era um mundo sem esperança. Um mundo
em que Deus não faz parte dele, porque, embora ele seja o Criador de todas as coisas, ele é o dono do mundo, ele tem pessoas que deixam Deus de fora da sua história. Assim como nós éramos antes de conhecer a Jesus, antes de entregar a nossa vida ao Senhor, e a nossa vida não havia esperança, em nossa vida não havia dias melhores, porque uma vida sem Deus é uma vida sem esperança. Para os crentes, contudo, o futuro era glorioso, pois Deus, o Pai, nos escolheu, Ele nos adotou, Deus Filho nos redimiu e nos perdoou, e Deus Espírito Santo nos selou com o seu penhor. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós já começamos a ser abençoados, porque Deus nos escolheu e nos adotou como filho. Jesus Cristo nos redimiu e perdoou os nossos pecados, e o Espírito Santo selou a nossa vida e nos deu o seu penhor para que possamos assistir diante da glória de Deus. Paulo ora para que a igreja venha a conhecer essa gloriosa esperança, que a igreja venha a experimentar essa esperança em Deus, para que a igreja venha usufruir tudo aquilo que ela tem em Cristo Jesus. Deus nos chamou para Cristo e Cristo nos chamou para a santidade. Deus nos chamou para a liberdade. Deus nos chamou para nele encontrarmos paz. Deus nos chamou, mesmo que por um determinado tempo soframos, para um sofrimento, porque a Bíblia fala que nós somos lançados como ovelhas para o matadouro. Então vai ter dias em que a gente, por amor a Deus, porque servimos ao Senhor, haverão dias de sofrimento. Mas os dias de sofrimento não se comparam com os dias de glória que tem preparado para nós. Paulo também se refere à glória da herança de Deus. No mesmo versículo 18 ele diz: iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo diz que nós somos herança de Deus. O Salmo 16 diz que Deus é a nossa herança, mas agora Paulo diz que nós somos a herança de Deus. Aqui não é herança que Deus nos outorga, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, mas a herança que Deus recebe. Esta frase não se refere à nossa herança em Cristo, mas à sua herança em nós. E isso, queridos, é uma tremenda verdade. Deus olha para nós e vê em nós a sua gloriosa riqueza, a sua preciosa herança. Povo precioso pelo qual o seu Filho Jesus morreu. Povo precioso pelo qual o Senhor Jesus derramou o seu sangue. Povo precioso pelo qual o Senhor Jesus se despiu de toda a sua glória. Se esvaziou de toda a sua plenitude, se fez homem igual a nós, veio até nós, habitou entre nós, e ele nos resgatou e nos fez herança de Deus. Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Paulo ora para que os crentes possam entender o quão preciosos eles são para Deus. Às vezes a gente fica esperando uma palavra de alento, uma palavra de reconhecimento. Às vezes a gente fica esperando um tapinha nas costas que venha do homem. Não espere nada do homem, se vier é lucro, porque você já tem de Deus esse reconhecimento. Você para Deus é precioso, você para Deus é preciosa. Sinta-se valioso, porque Deus te amou de tal maneira, a ponto de mandar o seu único filho por você. Você é precioso sim, você é preciosa sim. Somos a igreja que ele comprou com preço de sangue, o sangue do seu filho. Somos a noiva do Filho de Deus.
Deus nos escolheu para sermos a sua porção eterna. Ele nos fez troféu da sua graça e do seu poder. Se o chamamento aponta para o passado, a herança aponta para o futuro, e nós somos a riqueza de Deus. Nós somos o presente de Deus, o tesouro de Deus, a menina dos seus olhos, as delícias dos olhos de Deus. Somos filhos, herdeiros, co-herdeiros, santuários, ovelhas de Deus. Você está entendendo, querido, quantas coisas nós somos e temos em Deus? E a gente pode se regozijar com isso, desejar o nosso coração que se alegre no Senhor. E Paulo também deseja que nós conheçamos a grandeza desse poder, a grandeza do poder de Deus. A partir do versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-se assentar à sua direita nos lugares celestiais. Se o chamamento olha para o passado, o Senhor, a herança olha para o futuro e o poder de Deus olha para nós no presente. Paulo enfatiza o poder de Deus na nossa vida, usando 4 palavras distintas aqui nesse texto no original. Para o poder, ele usa a palavra dunamis, que traz a ideia de uma dinamite, um poder irresistível, aquilo que arrebenta, despedaça a pedra, despedaça o empecilho. Ele fala de energeia, o poder que trabalha como uma energia constante, interminável. Ele fala sobre kratos, o poder ou uma força exercida, uma autoridade. Ele fala sobre ischos, o poder, grande força inerente de Deus. Paulo usa dessas 4 palavras aqui, queridos, para enfatizar a plenitude e certeza deste poder de Deus. Esse poder é tão tremendo que é o mesmo Deus que exerceu, é o mesmo poder que Deus exerceu para ressuscitar a Jesus, o seu Filho. O poder de Deus está à nossa disposição e ele é visto em 3 eventos sucessivos. Ele é visto na ressurreição de Cristo, ele é visto na ascensão e entronização de Cristo, e ele é visto no senhorio de Cristo sobre a igreja e sobre o universo. A medida desse poder, quando ele fala no versículo 19, na parte B, segundo a eficácia da força do seu poder. Algo de superlativo, de grandioso desse poder é ressaltado pelo notável acúmulo de termos. Suprema grandeza desse poder, a eficácia, a força, o poder. Essa abundância de palavras que Paulo usa sugere a ideia de poder cujas expressões se esgotam no recurso da nossa linguagem. E não se pode enumerar com a ciência matemática dos homens, porque é um poder que não se pode medir, é um poder que está nas mãos do Senhor. A suprema demonstração do poder, versículos 20, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. O poder que atua nos crentes, que atua na tua vida e na minha, é o poder da ressurreição, é o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos e fez com que Cristo se assentasse à direita de Deus e lhe deu soberania sobre todas as coisas, sobre o universo inteiro. Esse poder é como um rio impetuoso, meu amado irmão, que vem com força arrastando tudo que está à sua frente. Um rio caudeloso que não conhece obstáculos, que passa por cima de pedras e rochas, que encontra no seu caminho. Ao desenvolver esse tema, Paulo apresenta 3 afirmações a respeito do que Deus tem feito em Cristo e por intermédio desse poder, as quais são a ressurreição e exaltação de Cristo na igreja. Versículos 20, ele está acima
de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. A ressurreição autenticou o ministério do Senhor, selou a sua obra de redenção, marcou o começo da sua glorificação e foi a confirmação pública de que o Pai aceitou o seu sacrifício. Imagina a obra redentora de Jesus, o plano de salvação. Jesus, Deus olha para a humanidade e vê o homem perdido. Lá no passado ele já havia destruído a humanidade através do dilúvio e começado uma nova história. E ele promete que nunca mais seria assim, ele nunca mais destruiria o mundo com água. Mas o mundo depois de Noé, que deveria seguir perfeito por uma família que fora salva porque era perfeita, uma família que era íntegra, que era reta. Mas aí ao longo da história da humanidade nós nos perdemos de novo. Ao longo da história da humanidade, nós fomos nos distanciando de Deus de novo. Ao longo da história da humanidade, o homem se esqueceu de tudo aquilo que o Senhor fizera por ele. E aí era necessário se fazer uma nova história. Só que agora não com destruição, mas agora seria feito um resgate. Deus idealizou o plano da salvação e ele incluiu nesse plano o seu Filho Jesus. E Jesus vem e nasce, habita entre nós e cresce e exerce o seu ministério aqui na terra. E para que o resgate fosse pleno, ele entrega a sua vida em troca. Jesus entregou a sua vida em troca da sua vida, em troca da minha vida. Foi um resgate, foi uma troca, foi um câmbio. E aí Jesus entrega a sua vida, imagina se para ali na cruz. Mas, para a honra e glória do nome de Deus, para que Senhor fosse, o plano de salvação fosse concretizado, para mostrar a força do seu poder, não bastasse ele ter resgatado a cada um de nós através da sua própria vida, se entregando à morte, porque na sua palavra ele diz, ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ele se entregou para morrer. E aí, o poder de Deus se revela na concretização do plano da salvação, quando da morte Jesus Cristo ressuscita. Ele vence a morte. O poder de Deus que venceu a morte, o poder de Deus que venceu a cruz, o poder de Deus que ressuscitou a Jesus, ele habita em nós, ele está em nós, a sua igreja. Ele está em você, meu irmão. Ele está em você, minha irmã. Porque esse poder nos alcançou. Depois de haver ressuscitado a Cristo dentre os mortos, Deus manifestou o seu poder em Cristo Jesus, fazendo com que ele se assentasse à sua direita. A direita de Deus é uma figura de linguagem indicando um lugar de supremo privilégio e autoridade. A mais alta honra e autoridade do universo foi atribuída a Cristo. Mateus capítulo 28, versículo 18 diz, e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, me foi dada toda a autoridade no céu e na terra. O poder de Deus restituiu a autoridade de Jesus, aquela que ele havia se despido para se fazer homem. Ele foi entronizado acima de todo principado e de toda potestade, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Isso fala também do domínio universal de Cristo. Versículo 22, e Deus pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, ele o deu à igreja. Aleluia! A exaltação de Cristo, meu amado, abrange o soberano domínio sobre toda a criação.
A cabeça que um dia foi coroada de espinhos, leva agora o diadema da soberania universal. Aquela cabeça que um dia ganhou uma coroa de sofrimento, recebe uma coroa de glorificação, porque Deus colocou debaixo dos seus pés todas as coisas, e o pôs sobre cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Aleluia! Todas as coisas estão sujeitas a Cristo. Todo joelho se dobra diante dele no céu, na terra e debaixo na terra. Tanto a igreja como o universo tem o mesmo cabeça, e esse cabeça é Cristo. Ele domina tanto sobre a igreja, que é sua, também como sobre o universo. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Aleluia! Porque ele foi coroado pelo poder de Deus. E a preeminência de Cristo sobre a igreja, o poder e a exaltação de Cristo sobre a igreja. Versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu amado, o Senhor nos ligou a Jesus. Ele é o nosso cabeça, nós somos o seu corpo. Aleluia! Você é corpo de Cristo, por isso você é precioso, você é preciosa em Deus. Não espere o reconhecimento, não espere, não se vanglorie disso, porque isso traz sobre nós também uma tarefa. A quem muito é dado, muito será cobrado. Deus estabeleceu uma relação singular entre Cristo e a igreja. Cristo é o grande dom que a igreja recebeu. Cristo, como cabeça da igreja, sublima três coisas. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele a governa, ele a guia, ele a dirige. Cristo é o cabeça da igreja. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital. Existe uma união que depende disso, a nossa própria vida depende disso. Como que se você tirar uma planta da terra, a planta sem a terra ela vai morrer. Se você tirar um peixe da água, o peixe sem a planta ela vai morrer. Se você tirar Cristo da igreja, a igreja morre, porque nós precisamos de Cristo. Nosso fôlego de vida precisa de Cristo. É uma união íntima e tão real como é a união entre a cabeça e o corpo. É união íntima, terna e indissolúvel. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Quem pode te separar do amor de Deus? É indissolúvel. A igreja é inteiramente dependente de Cristo. De Cristo a igreja deriva a sua vida, o seu poder e tudo quanto é necessário para a sua existência. Nós precisamos buscar mais a Cristo, nosso Senhor, cabeça do nosso corpo. Nós precisamos ouvi-lo, nós precisamos desejá-lo. Precisamos cada vez mais buscar a face do Senhor, amados. A igreja é a plenitude de Cristo. A igreja está cheia da sua presença, animada pela sua vida, cheia com os seus dons, cheias do seu poder, cheias da sua graça. Para onde você olha na igreja, você vê a graça de Deus. O pastor Vanderlei pregou sobre isso, o pastor Lélio pregou sobre isso, o irmão Gleidson deu um estudo sobre isso, o presbítero Wagner falou sobre isso, inclusive canta uma música muito bela que fala sobre a graça de Deus, que foi de graça para nós, mas ele pagou um alto preço. Então a igreja, ela está cheia dessa graça que Cristo derramou sobre nós. A igreja é o prolongamento da encarnação de Cristo. As pessoas precisam olhar para a igreja e precisam ver Jesus na nossa vida. Nós precisamos ser um espelho dele.
uma carta viva de Deus. Se Jesus foi a nossa esperança, nós vamos levar essa esperança. Se Jesus é a nossa luz, nós vamos iluminar. Se Jesus é o tempero da nossa vida, nós vamos levar o sal para o mundo. Porque nós somos o prolongamento de Cristo, da sua história, do seu ministério. A igreja é o seu corpo em ação aqui na terra. A igreja está cheia da Trindade. Nós estamos cheios do Filho, porque Ele é o cabeça, a qual a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche com todas as coisas. Ele nos encheu, nós estamos cheios de Cristo. Nós estamos cheios do Pai. Efésios capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, e também estamos cheios do seu Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Somos cheios de Jesus, temos que ser cheios de Deus, e temos que ser cheios do seu Espírito, para que as pessoas também, assim como nós, que fomos valorizados pela presença de Deus em nós, para que assim como nós que recebemos tantas bênçãos pela presença de Deus na nossa vida, outras pessoas também possam ser. À luz do que Paulo pediu, como é que você avalia que está a sua vida espiritual? Como é que você avalia, como é que está o teu andar com Deus? Queridos, eu estou te fazendo essa pergunta porque quando eu me deparei com esse texto de Paulo, a igreja de Éfeso, esse primeiro capítulo de Efésios, eu percebi o quão rico eu sou em Deus. O quão rico Deus me fez. Porque nós somos apenas o pó dessa terra. Jó fala que nós viemos do pó e para o pó nós tornaremos. E porque nós, apenas o pó desta terra, pecadores que somos, imperfeitos do jeito que somos, Ele nos alcançou, Ele nos transformou, Ele fez de nós a sua morada e nos fez preciosos para Ele. Mas só que tem tantas pessoas aí fora que se sentem menores, inferiorizadas, porque estão sendo oprimidas pelo pecado, estão sendo oprimidas pelo mundo, oprimidas pelo diabo. Ontem eu recebi uma notícia que eu fiquei estarrecido. Há uns 5 anos atrás eu tinha um cliente que ele tinha uma dezena de restaurantes no Rio de Janeiro e só em lugares, em pontos turísticos. O camarada, ele tinha um restaurante em frente ao Maracanã, ele tinha um restaurante dentro da Quinta da Boa Vista, ele tinha um restaurante lá em cima no Cristo Redentor, ele tinha um restaurante dentro do Corcovado, do Pão de Açúcar, ele tinha uma dezena de restaurantes em pontos maravilhosos no Rio de Janeiro. Era um camarada que poderia dizer: eu tô bem, tô tranquilo. E eu recebi a notícia ontem de que no dia 13 agora passado, se não me engano, quarta-feira, no dia 13, à noite ele pegou o carro, subiu a ponte Rio-Niterói, parou o carro na ponte Rio-Niterói e se jogou lá de cima. O nome dele era Manuel. Eu conheci seu Manuel, uma pessoa muito gente boa. Conheci os seus filhos, conheci a maioria dos seus sócios. E quem olhava para o seu Manuel dizia: não falta nada para esse homem. Às vezes a gente marcava uma reunião para conversar sobre assuntos de negócio. Aí eu marcava em determinado restaurante, aí ele tinha que sair de um restaurante para se encontrar comigo no outro.
E ele chegava num carro importado, sempre o último carro, sempre o último lançamento, carro blindado. E ele tirou a própria vida. E aí eu liguei para algumas pessoas que tinham mais proximidade com ele. Eu falei, o que aconteceu com o seu Manuel? Por que ele fez isso? E aí um colega de trabalho falou, Paulo, ele estava deprimido. A depressão tomou ele. Já fazia uns 2 anos que ele parou de rodar os restaurantes dele, deixou na mão dos seus sócios, os seus gerentes, e ele ficou enclausurado. Talvez ele tenha se sentido deprimido porque ele não se sentia amado. Talvez a depressão o arrebatou porque ele não se sentia valorizado. Mas eu e você fomos alcançados pela graça. Eu e você somos templo do Espírito Santo de Deus. Eu e você somos preciosos aos olhos do Senhor. Deus nos deu essa graça, Deus nos deu esse poder. E como é que nós temos avaliado a nossa vida espiritual? Como é que nós temos usufruído dessas riquezas, meu amado? Ontem o pastor trouxe uma palavra bem dura, quando ele disse que algumas pessoas às vezes tendem a escolher não ir à igreja. Algumas pessoas estão tendenciando, quando acabar essa pandemia, de não voltar para a igreja. Será que essas pessoas se esqueceram daquilo que são em Cristo? Será que nós nos esquecemos do sacrifício que Ele fez por nós? Será que nós nos esquecemos de tudo aquilo que recebemos dele? Será que o nosso relacionamento tem crescido com Deus, como o apóstolo Paulo pediu na oração? Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o nosso Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Você compreende a esperança do seu chamado? De onde Deus te chamou? Para que Deus te chamou e para onde Deus te chamou? Porque, querido, ninguém recebe tudo isso para guardar debaixo da cama. Ninguém recebe todas essas bênçãos. Ele nos escolheu nele. Ele nos deu toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus, para o louvor da sua glória. Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos redimiu dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele derramou abundantemente sobre nós toda sabedoria e prudência. Ele nos desvendou o mistério da sua vontade. Ele nos fez convergir na dispensação da plenitude de todos os tempos. O conhecimento de todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Nele nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Será que Deus nos deu tudo isso para a gente guardar, passar a chave e ficar esperando Ele voltar? Não foi para isso, querido. Deus te fez precioso, Deus te fez valoroso, Deus te encheu do seu espírito para você frutificar, para você produzir. Então, peça a Deus sabedoria, discernimento. Senhor, como é que eu me dou com isso tudo que o Senhor me deu? Como é que eu uso essa coisa toda maravilhosa que o Senhor derramou sobre mim? Vamos orar para Deus nos dar sabedoria, igreja. Vamos orar para o Senhor nos dar discernimento espiritual, para que possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Mas não se esqueça, você é precioso para o Senhor. Você é preciosa para o Senhor. Amém?
Vamos orar em nome de Jesus? Curva a sua cabeça e feche seus olhos e vamos falar mais uma vez com Deus. Senhor, nós louvamos o teu nome e a ti bendizemos porque o Senhor é bom. Quero glorificar o teu nome, ó Pai amado, porque o Senhor deu essa sabedoria, iluminou ao teu servo Paulo, e lá no passado ele escreveu essa carta à igreja de Éfeso, como se estivesse escrevendo para nós, para este dia, para este tempo. E nós podemos discernir, conhecer todas as maravilhas que nós temos e somos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos achou. Estávamos sujos, mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos limpou e nos deu vida e vida em abundância. O Senhor nos valorou, o Senhor nos fez preciosos, quando nos encheu com o teu Espírito, quando nos pôs por corpo e pôs Cristo por nossa cabeça. Aleluia! Pai amado, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que a gente possa usufruir com sabedoria de toda essa dádiva, Senhor. Para que sejamos frutíferos, Deus, para que possamos produzir no teu reino, para o teu reino, para que teu nome seja glorificado na nossa vida e na vida da igreja, Senhor. Espírito Santo de Deus, traga sobre nós discernimento. Tira de nós a preguiça espiritual. Tira de sobre nós o ostracismo. Tira a gente da nossa zona de conforto. Porque possa ser que a gente olhe para isso e a gente se sinta soberbo. Não permita, Senhor. Não permita que a soberba, que a altivez ganhe qualquer espaço no nosso coração e mente. Ao contrário, que toda essa sabedoria que Paulo nos traz à luz, ela possa redundar em nós o desejo de sermos cada vez mais servos. Aleluia! Que sejamos servos, que eu possa ter prazer em servir o meu irmão, que eu possa fazer como a Bíblia fala, que eu possa considerar o meu próximo maior do que a mim. Porque recompensa nós já temos só de sermos o teu templo, de sermos os teus filhos, a tua herança. Que nós possamos usufruir e trabalhar para o Senhor, diante de tudo aquilo que nós já recebemos do Senhor. Às vezes nós ficamos orando para receber um bem material. Às vezes ficamos desesperados para conquistar alguma coisa que a traça corrói, que o ladrão leva, que o tempo desgasta. Às vezes empenhamos toda a nossa força, todo o nosso foco, todos os nossos dias estão empenhados para aquilo que não se vai ter proveito no dia em que a nossa senha for gritada e a morte vier nos levar. Enquanto isso, nós temos já de posse, através de Jesus, através da ressurreição na cruz, através da redenção lá no Calvário, nós já temos tanta coisa que o Senhor nos deu. E a gente não atenta, a gente não trata, a gente não usa com sabedoria. Senhor, que a oração de Paulo seja estendida a nós hoje. Venha sobre nós com discernimento. Nos dê, ó Pai amado, revelação espiritual, para que possamos usar tudo isso que o Senhor nos deu para o louvor da glória do teu nome. Porque embora recebamos todas essas bênçãos, o Senhor é o cabeça. A igreja é tua. O Senhor nos guarda, nos dirige e nos guia. Então seja feita a tua vontade na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido. Precioso e preciosa do Senhor, para o louvor da glória do nome do Senhor. Amém? Que
Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Que deu para você uma sexta-feira, um final de noite abençoado, renovador. E que a graça do Senhor Jesus traga sobre nós discernimento todos os dias. Para que tenhamos um desejo de conhecer cada vez mais o Deus a quem nós servimos e tudo aquilo que Ele já nos deu, tudo aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Deus te abençoe, te fortaleça, né? E nos dê um final de semana abençoado para a glória do Teu nome. Amanhã nós nos encontraremos de novo às 20 horas, a palavra do presbítero Wagner, né? Então, em nome de Jesus, se prepare, ore pela vida do nosso irmão para que o Senhor use poderosamente, como tem feito toda vez que o irmão traz uma palavra na live da igreja, né? Abençoe a nossa igreja, que possamos ter um final de semana abençoado para a honra e para a glória do nome do nosso Deus. Um beijo, um abraço apertado aos nossos pastores, pastor Vanderlei, pastor Lélio, para você, meu irmão e irmã, que separou esse tempo para estar reunido conosco aqui, e que o nome do Senhor seja engrandecido em nome de Jesus. Beijo, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe cada um de nós.